Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus alcance você e toda a sua família. Seja bem-vindo, está começando mais um devocional Pão Diário JF. Você já sabe a dinâmica do nosso programa. Nós vamos fazer uma leitura bíblica, vamos ler um texto e depois nós vamos fazer uma oração. É um tempo pequenininho, mas é um tempo precioso e juntos nós vamos aprender mais a respeito da palavra do nosso Deus. Amém? Quero convidar você a abrir o seu livro, a sua Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 3, onde nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 25. Então, nossa leitura de hoje está em Daniel, no capítulo 3, versículo do 8 ao 25, e é uma leitura muito gostosa de se fazer, muito fácil de compreender também. Tá preparado? Porque eu tô. Então, vamos lá. Antes de ler com você, só lembrando que a nossa leitura está sendo feita numa Bíblia com a linguagem de hoje, que é para facilitar o entendimento daquelas pessoas que ainda não têm por hábito a leitura da Bíblia. Mas se você não estiver gostando, você também manda aí um feedback pra gente, fala aí o que você tá achando, tá bom? Esquece não. Outra coisa, divide esse vídeo com alguém, compartilha, assiste com a sua família, manda para as pessoas que você ama, porque Deus nos ensina muitas coisas boas e importantes e nós precisamos dividir isso também com as pessoas que nós amamos, tá bom? Então vamos à nossa leitura que está no livro de Daniel, no capítulo 3, do verso 8 ao 25. E a palavra do Senhor diz assim: Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus, e eles disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a esta ordem será julgado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou muito furioso e mandou chamar os três. E eles foram levados para o lugar onde o rei estava, e Nabucodonosor disse: É verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus? Nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua logo que os instrumentos começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus de vocês que os poderá livrar? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim: Ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a sua estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens e, vermelho de raiva, mandou que esquentassem a fornalha 7 vezes mais do que o de costume. Depois, mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem os três e os jogassem na fornalha. Os três jovens, completamente vestidos, com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida, e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas eram tão fortes que mataram os soldados que jogaram os três dentro da fornalha. Jogaram os três jovens lá dentro, e amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que eu estou vendo 4 homens andando soltos lá dentro? Perguntou o rei.
Eles estão passeando sem sofrer nada, e o quarto homem parece um anjo. Esse é o versículo 25, que era até aqui a nossa leitura, mas eu quero ler o desfecho desse trechinho para você, que está no versículo 26. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí, venham para cá. Olha que coisa linda! Então, essa foi a nossa leitura que está em Daniel, no capítulo 3. Nós lemos do versículo 8 ao versículo 26. Era para ser o 25, mas eu queria ler esse 26 com você também. Coisa linda! Nabucodonosor era o rei. Era o rei que mandava em tudo naquele tempo. E tudo o que ele fazia tinha que ser obedecido. Mas ali tinham uns jovens que eram tementes a Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram amigos, jovens como Daniel e amigos de Daniel. Mesmo eles sendo ameaçados de morte, eles não obedeceram ao rei e disseram: se Deus quiser que morramos, que morramos. Se Ele quiser que vivamos, que nós vivamos. E assim foi. E no final ali, no versículo 26, a gente viu o desfecho disso. Sadraque, Mesaque, Abidnego, venham para cá. Que, mandou que o povo adorassem ali o Deus Altíssimo dos judeus. Coisa linda, que é o nosso Deus hoje, Que é o nosso Deus. Para nos ajudar na compreensão desse texto, como eu já falei para você também, não dá tempo de a gente ficar falando dos personagens, dos nossos heróis da fé, mas se você quiser, eu posso fazer uns vídeos específicos do personagem que você escolher. Combinado? Se quiser, só mandar um feedback aí para mim. Olha só, então, o texto, agora nós vamos ler o texto, retirados daqui do Devocional Pão Diário. E o título é Administre a Ira. E esse texto fala assim: encontramos muitos parques temáticos em Orlando, na Flórida, que a cada ano atrai milhares de pessoas, milhares de famílias em férias. No entanto, uma revista sobre saúde a descreveu como a cidade mais furiosa dos Estados Unidos. Eles criaram esse título baseado em assaltos violentos, brigas de rua e a grande porcentagem de homens que têm pressão arterial alta. O rei Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego porque estes não prestaram culto aos seus deuses nem adoraram a sua imagem de ouro. Ele tinha mandado fazer uma imagem dele e ele queria ser adorado como Deus. Quando não conseguiu o que desejava, se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, mandou que os queimasse na fornalha, que os jogasse lá dentro para morrerem queimados. Todos nós lutamos contra a ira, mas ela nem sempre é algo errado. A Bíblia diz assim em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis. Mas devemos ficar irados quando vemos as injustiças em nosso mundo e ao nosso redor. Mas na maioria das vezes nossa ira, a semelhança do que aconteceu com Nabucodonosor, vem de um lugar não muito nobre, nosso próprio interesse e orgulho. Se o nosso temperamento nos domina, podemos perder o controle do que dizemos e fazemos. Paulo nos desafia: nada façais por partidarismo ou vanglórias, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. É um jeito da gente controlar a ira. Está escrito isso lá em Filipenses 2:3. Quando colocamos os outros em primeiro lugar, teremos dado o primeiro passo para lidar com a ira. Quero falar isso de novo para você. Quando colocarmos os outros em primeiro lugar, teremos dado o primeiro passo para lidarmos com a ira. Quando o temperamento domina, a pessoa revela o que tem de pior. E isso é um fato. Então, esse foi o texto retirado aqui do Devocional Pão Diário. Bom ler também, né? Então, olha só, meus irmãos, o que eu quero fazer com vocês agora? Eu quero convidar vocês a orar comigo. Quero que você eleve o seu pensamento a Deus. Fale com Deus, ore com Ele, fale da maneira simples que a gente está acostumado a fazer.
e eleve seus pensamentos ao Senhor e abra o seu coração, para que essa palavra que nós lemos entre e faça morada em nossos corações, amém? Então, oremos. Santo Deus, bendito, eterno, amoroso, fiel, só o Senhor é Deus, Pai. Só o Senhor deve ser adorado. Só o Senhor. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor, Deus. Aprendemos agora, Senhor, a respeito da ira, a respeito de como o Senhor livrou aqueles jovens da ira de Nabucodonosor. E nesse dia, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, porque às vezes nós nos iramos, e quando nos iramos fazemos coisas erradas, magoamos pessoas, ferimos corações, matamos pessoas. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a nos controlar, seja diante da situação que for, seja do problema que for, da situação que estiver acontecendo, que o Senhor nos ajude a nos controlar, Pai. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos faz respirar mais fundo e contar até 10, Senhor, até que tudo se acalme. Nos ajude, Pai, porque não queremos pecar contra Ti, Senhor. E às vezes, quando estamos com raiva, quando estamos irados, nós podemos fazer muitas coisas más para as pessoas, mas que a gente possa lembrar, Deus, que o Senhor é amor e que o Senhor nos disse que é para a gente amar primeiramente o outro, assim como nós nos amamos, mas primeiro amar o outro. Se nos lembrarmos disso toda vez que estivermos irados, nós teremos uma boa solução para a nossa ira e ela vai passar e nós vamos poder agir com a cabeça mais tranquila. Só o Senhor pode nos ajudar, Pai amado. Deus Santo, Deus Eterno, obrigado por mais essa palavra, por mais esse ensinamento. Te pedimos, Deus, que continue conosco, falando, nos ensinando, continue abençoando as nossas vidas, a nossa família, os nossos amigos, os nossos governantes. Tenha misericórdia do nosso país, Senhor. Consola, Deus, as pessoas que perderam um ente querido. Consola as pessoas que estão enfermas, leve cura, leve seu consolo, seu conforto. Leve a sua misericórdia, o seu amor, Deus. Em nome de Jesus nós te oramos. Cuida, Senhor, de cada um, de cada filho seu ao redor dessa terra. Cuida de cada pastor, de cada pessoa, de cada evangelista, de cada missionário ao redor desse mundo, levando a sua santa e pura palavra, que é simples, é verdadeira. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Te peço perdão pelos meus e pelos nossos pecados. E assim nós te oramos no doce nome de Jesus. Amém e amém. Sempre bom falar com Deus. E também está sendo um tempo muito gostoso de passar com você, junto com você. Aproveitando só para te dizer, temos recebido muitos feedbacks através do WhatsApp, do Facebook, do Messenger. Mas se você